Então a gente começa a ter gestores, por exemplo, que estão mais preocupados em lacrar na internet do que em olhar a sua base de cuidado. Então isso é uma coisa que está muito complicada. Então, assim, hoje o que eu vejo é aquela questão de você, de como é que o gestor público ele vai desvincular daquela coisa do que, eu sou. Não, você não é, você tem que trabalhar, você tem que fazer pelo que você está ali. Não é a sua figura. Você ali representa pessoas, milhares de pessoas. E essas pessoas elas têm que se organizar para cobrar essa pessoa. Não só o político, mas todos aqueles que trabalham, desde o subprefeito, desde a associação ali regional, né? E eu sinto essa... Não sei se você sente também. Eu sinto, e eu tive o prazer de ter uma aula com o professor Fábio Comparato, Conder Comparato, grande jurista, e ele falava exatamente isso. Política não se faz sozinho. E não é política partidária que ele se referia, Exato. é política de direito. Isso nós temos que nos apropriar. E depois, principalmente da pandemia, que nós tivemos um deslocamento em relação a essa questão... Disruptura, eu também acho. Disruptura, melhor ainda, sobre essa questão de se apropriar dos seus direitos. Não podemos abrir mão, porque se não for desta forma, não vamos conseguir mudar isso. E eu acrescentaria ao que vocês estão pedindo para falar, uma palavra que é fundamental em relação a tudo isso. É uma palavra só: educação. Se nós trabalharmos juntos e focarmos a questão do envelhecimento, que é a temática do nosso encontro aqui, desde as crianças, os jovens, os adultos, os próprios idosos e idosas, nós temos aí uma geração mais respeitosa em relação ao processo de envelhecimento. E o nosso projeto, ele tem um pouco desse viés. Mas nós tentamos, Leandro, sabe? Sandra, é a difícil. questão da intergeracionalidade é a chave. Sim. E a chave só vira através da educação. É isso. Eu sou filha de professor Paulo Freire. Tive o prazer de fazer alguns momentos de supervisão na época que, justamente na Francisco Morato, que tem ali na descida, tem uma escola onde que nós tínhamos uma sala de alfabetização de adultos. E nesse momento, era o momento que nós tínhamos alguns encontros com ele, com o professor. E eu sou freiriana, de essência. Eu acredito que é isso. Você precisa se informar, você tem que aprender com a tua realidade, conhecer os seus direitos e executá-los. Agora, para isso, não adianta eu sozinha, junto com você e junto com você. Não, nós temos que formar cada vez mais grupos e coletivos, né? Através dessas arenas democráticas, dessas reuniões, de você fortalecer. Porque uma coisa é muito difícil entender, né? Principalmente no caso, as políticas públicas. Como que é os bastidores? Como se desenvolve uma política pública, né? Então, eu dou aula Quanto difícil há muitos anos falando o que é uma política pública, quem formula, como que faz, quem garante, como que se constitui. Então, todas essas respostas nós temos que saber. Todos nós temos esse direito. E aí, como faz? Não, eu não quero. Muitos... Não quero me envolver. Não quero me envolver. Eu não gosto, eu não acredito mais na política. Nós temos que acreditar. Porque a política é a base de tudo, gente. As nossas leis são feitas com isso. Estamos fazendo aqui para todo o público que Exato. Nós estamos fazendo política. E cedendo o nosso tempo, o nosso esforço, o nosso, né? É isso. Então, é lindo isso. Que o poder está na nossa mão. O professor Fábio Comparato fala: política é técnica e ética. É isso. E a democracia é o poder do povo, não é? É verdade. Totalmente. É o poder do povo. O dia que o povo
E assim, mais uma vez, não é para questão da baderna, de sair quebrando, não é isso. A gente não está falando isso. A gente está falando o seguinte, que o povo ele tem um poder intrínseco, o dia que ele perceber o poder que tem, que de fato o poder não é do judiciário, o poder não é do legislativo, o poder não é do executivo. Eles estão no poder, mas não é deles. O poder ele emana do povo. Verbo estar. Eles estão, é momentâneo. E muda. E muda.